Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom, irmãos, nessa noite nós reunimos neste lugar para adorar a Deus e em gratidão também a Deus, pelo dia que se comemora-se os dias das mães. Aleluia. Glória a Deus pela vida de todas as mamães, Queremos parabenizá-los todas. Que Deus seja contigo, que Deus fortaleça, porque a tarefa de mãe não é fácil, Mãe é aquela que se preocupa se o filho alimentou, se não alimentou, se dormiu ou deixou de dormir. Se está viajando, a mãe preocupa também, porque é normal. Então, assim, pai preocupa, mas mãe sempre tem mais preocupação ainda com os filhos. Então, vale a pena lembrar e orar pelas nossas mães, Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, ministrar aqui uma palavra, rapidamente, nessa noite, mas também que vai falar sobre algumas mães na história bíblica, ou no propósito de Deus, algumas mães que tiveram as suas experiências com Deus também, que mudou a nação, mudou um povoado, quem sabe, uma cidade, e influenciaram a história no reino de Deus. Mães que influenciaram no reino de Deus. Um grande estadista americano, Abraham Lincoln, disse que, com razão, que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Uma frase interessante, dizendo Abraham Lincoln que as mãos que embalam o berço, ou que ninam a criança, elas também governam o mundo. Um outro estadista também, ele disse, e aliás ele era um capelão do Senado americano, Peter, ele disse que as mães são as guardas fontes. Ninguém exerce tantas influências sobre os filhos como as mães. Mônica orou 30 anos com lágrimas por seu filho Agostinho Ambrósio. E disse que, seu filho Agostinho, e Ambrósio disse que o filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Porque a mãe orou 30 anos com lágrimas. E Ambrósio que deixou esta frase, dizendo que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Convertido a Cristo, Agostinho tornou-se o maior expoente da igreja, mesmo tendo vivido há mais de 1500 anos atrás. A sua influência reverbera até os nossos dias, porque nós somos influenciados por Agostinho ainda nos nossos dias, Mulheres piedosas são mães que influenciam a história, pois oram pelos filhos, ensina a eles as Sagradas Escrituras. Então, nessa noite eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos, baseado na história de uma das mães, aliás, depois uma segunda, uma terceira, mães também, que tiveram uma história no reino de Deus e ficou marcado em sua palavra. Se você quiser acompanhar a leitura, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2, e no verso 1 até o 10, e nós vamos ler esse texto primeiramente, aleluia, que dizem assim, amém? Diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses.
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem de um rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se então de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas eu tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Antes eu quero fazer uma oração. Você, da forma que está, curve sua cabeça. Fale com Deus. Pai, nós te damos graça e rendemos louvores ao Senhor, ó Deus, nessa noite, porque estamos neste lugar. Mas pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a permissão nessa hora, Senhor, de compreender, de ouvir, entender a Tua palavra. E que o Senhor estenda sobre nós, ó Pai, as Suas mãos poderosas para trazer esta unção abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Fale conosco necessariamente, Senhor, segundo a vontade do Senhor, para a glória do Seu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10, nós lemos nessa noite. Eu acho que se eu tivesse aqui, a princípio, falado alguma coisa sobre a mãe de Moisés, talvez nós teria nessa noite já entendido o que eu queria dizer. Mas na verdade, meu querido irmão, irmã, hoje é o dia das mães e parabéns por esse dia. E nós, diante desse texto, nós vamos falar da mãe de Moisés. A mãe de Moisés se chamava Joquebede. Ela era judia, da tribo de Levi, e viveu no período do cativeiro de Israel no Egito, para onde o seu povo vieram a convite de Faraó na época de José. E eles ficaram ali na terra de Gósen, boa para o gado, com muita pastagem. Isso estava situado à beira do delta do Nilo, beira do rio Nilo, né? Depois da morte de José, também de Faraó, que elevaram o governador aos israelitas, multiplicaram-se a nova dinastia, que agora o governava o país e teve medo de que se fortalecesse e viesse a tomar o poder deles. E por causa disso, Faraó então lançou ali uma política para enfraquecer Israel. E ele baseava-se essa política em matar os bebês do sexo masculino ao nascer. Então as parteiras foram chamadas à presença de Faraó, fizeram então uma reunião com elas ali e receberam ordem para executar os meninos recém-nascidos. Mas estas mulheres temeram a Deus, ou temiam a Deus, e não obedeceram às ordens do rei. Elas desculparam-se dizendo que as mulheres hebreias eram fortes e quando elas iam assistir ao parto, as crianças já tinham nascido. Elas inventaram isso, né? Deus então abençoou as parteiras, que por sinal teria o nome de duas delas, que seria Sifrá e Puá.
pelo que fizeram ao seu povo. Deus abençoou muito essas mulheres e elas puderam também ter filhos. Mas então ali, Faraó pôs em prática uma outra medida para limitar o crescimento dos hebreus e ordenou aos pais que lançassem os filhos no Nilo, caso fosse do sexo masculino. O terror pairava sobre as famílias dos hebreus naquela época. Então, Joquebede, que já tinha 2 filhos, Miriam e Arão, mas voltou a ficar grávida e escondeu como pôs a sua gravidez. O texto que nós lemos diz que ela conseguiu esconder esta gravidez durante 3 meses. E durante 3 meses, ela escondendo a gravidez, então ela percebeu que este menino era vamos dizer assim, um propósito de Deus, era muito forte. A Bíblia diz, assim como nós lemos no texto, que ela então entendeu que este era forte. Durante os 3 primeiros meses de vida do menino, ela conseguiu esconder ele, e Moisés, ele devia estar bem ali, né? Quem sabe como, porque como se pode uma mulher grávida esconder, às vezes até 3 meses, né? Algumas mulheres não aparecem tanto, mas sabe-se lá como era. Sei que ela fez isso, mas chegou um ponto em que ela não podia mais esconder isso. E então ela passou, depois disso, um tempo. Ao nascer o menino, por alguns dias, ela escondeu. Durante os primeiros meses de vida do menino, ela conseguiu escondê-lo. E Moisés, ele devia estar bem alimentado, sempre cuidando em alimentar bem, dormir muito, pois o seu choro não poderia aparecer, senão ele denunciava a sua presença. E ela cuidava com muita atenção sobre isso. Até que ela teve que tomar uma decisão com base numa estratégia para preservar o seu filho vivo. Esta mulher, ela é um modelo de mãe que nós podemos relacionar isso como a mãe em tempo de crise. Qual foi a sua estratégia? Recusou primeiro, recusou a entregá-lo à morte. Por isso fez um cestinho de junco, pôs a criança lá dentro e lançou-a nas águas. As águas agora seria a circunstância para a vida desta mãe, na vida desta mãe. E estas circunstâncias, ela exigia dela uma atenção ou às vezes uma outra estratégia posteriores. E nós lemos no texto, nessa noite, em que quando ela prepara o junco e coloca o betume lá para a água não entrar na embarcação, vamos dizer assim, que ela se preparou uma embarcação do tamanho da criança. Ao soltar na água aquela embarcação que ela fez, aquele barquinho, aquela miniatura de barco, vamos dizer assim, então ela coloca a sua irmã a uma certa distância para observar o que iria acontecer posterior àquilo. Estratégias. São estratégias porque ela precisava então se descobrir como preservar, ou então como ser uma bênção em um tempo de crise, onde não poderia jamais ser vista ou observada por alguém. E ela usa dessa forma. Ela conduz, vamos dizer assim, pela orientação de Deus. Eu creio num propósito de Deus em tudo isso, mas havia ali uma revelação de Deus sobre aquela estratégia desta mulher. Lá dentro das águas, ela via que as circunstâncias eram diversas. E ela tinha a esperança de ver o seu filho escapar da morte. A mãe que não abaixou os braços, que não entregou em meio às circunstâncias e às suas crises. Segundo, ela calafetou muito bem o cestinho, por dentro, por fora, e ela evitou que as
as influências do mundo levassem ao fundo. Mas a mãe protege igualzinho os vossos filhos das influências e da morte deste mundo. Quantas mães que nós ouvimos falar que passam as madrugadas orando pelos seus filhos. Às vezes os filhos estão aí pelos becos das cidades, pelas ruas da cidade. Quantos nós encontramos aí, às vezes que nós o conhecemos como moradores de ruas, que estão vivendo em uma vida lastimável. Quando você vai conversar com alguns deles, eu tenho certeza que eles vão apresentar talvez ainda a sua mãe. Às vezes não, mas às vezes o pai, alguém da família. Tem alguém sempre da família. Tem alguém. Mas o mundo, ele é um problema, ele é uma circunstâncias para determinadas decisões que uma família toma, que uma mãe toma. E a mãe nunca esquece do seu filho. Deus muito menos. Deus estava no controle de todas as coisas, Deus estava observando e ensinando, orientando como esta mulher deveria fazer. Como Joquebede deveria agir. Como ela precisava fazer naquele momento, porque há tempos em que, às vezes, queridos, nós entramos em crise, as pessoas entram em crise, mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que Deus não se esquece. Tanto é o profeta Isaías pronunciou isso no seu livro dizendo assim, capítulo 15, se não me falha a memória, que diz que pode-se uma mãe esquecer do filho que viu nascer. Mas Deus jamais se esquece de um dos filhos seus. E nós olhando para tudo isso, Faraó estava contra, a política estava lá, as leis estavam lá, e tinha implantado o regime, as parteiras eram obrigadas a obedecer. Mas até as parteiras, nesse contexto, tinham uma desculpa. E essa desculpa vinha de quem? Vinha de Deus. Estrategicamente, com certeza, elas foram chamadas. E quando então ela está em reunião lá, Faraó faz a pergunta: por que então eu tenho dito que quando vocês forem ao parto de alguma hebreia, e quando esse menino vier ao mundo, se for do sexo masculino, elimina, mata-o. E elas disseram: Senhor, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos até lá, a criança já nasceu. Nós não temos tempo de fazer estes partos, porque elas são muito fortes. Estrategicamente, defendendo aquelas crianças também. Uma outra coisa, quando ela orientou a filha para que acampasse de perto, Miriam compreendeu que aquele bebê era precioso, que Deus tinha um propósito para ele. Mães acreditam sempre que Deus tem um propósito para os vossos filhos. As mães sempre acreditam que Deus tem propósito para os vossos filhos. Ela confiou em Deus. E quando nós fazemos tudo, quando podemos, tudo quanto podemos, resta confiar. E ela confiou. E Deus então mostrou que Ele estava no controle de todas as coisas. No fim, recebeu o prêmio merecido. A princesa chamou para ser a ama de leite do seu próprio filho. E isso ainda nós lemos no texto. Ela disse assim: e eu vou lhe pagar o salário. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, queridos, que estratégia, que mistério. Porque se não fosse Deus no controle de todas as coisas, ela seria morta, julgada e não sei o que, condenada a alguma coisa. Mas ela, além de tudo, ser a mãe, foi chamada para ser a ama de leite, sendo a mãe, e ainda recebia
o salário durante o tempo necessário. Joquebede tinha estratégias necessárias. Se não fosse isso, Moisés teria morrido. Como esse primeiro exemplo de mãe nos mostra hoje lições para as nossas vidas? Eu tenho algumas coisas ainda a dizer que Joquebede, a mãe, que ela era uma mãe que não aceitou passivamente a morte do filho. Quando Moisés nasceu, ele já estava sentenciado à morte. A pena capital vinha da autoridade máxima. Isso vinha do maior império do mundo. O poder cruel dos faraós era irresistível. A máquina de morte dessa déspota era avassaladora. Arrasava a nação, arrasava o mundo. Porém, a coragem de uma mãe resistiu ao maior império do mundo. Então, Joquebede não desistiu do seu filho, com coragem indomita, a fé inabalável em Deus, salvou seu filho da morte e preparou para ser o libertador do povo de Israel. Segundo lugar, eu quero mencionar uma outra mãe. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós sabemos que a história de Ana, a mãe que não desistiu de gerar um filho, para depois ela consagrá-lo à obra de Deus. Ana era estéril e ainda humilhada pela sua rival. O seu cálice diário transbordavam também das lágrimas que jorravam do seu coração partido de dor. Mas as suas orações subiam ao céu, enquanto os seus joelhos se dobravam na terra. Deus ouviu o seu clamor, abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a Samuel. E nós conhecemos a história. Um homem que trouxe de volta a nação apostata para a presença de Deus. Um povo ignorante, ele trouxe para a presença de Deus. E ela ousou consagrar o seu filho a Deus. Aleluia. Mulheres experientes, que tiveram experiências extraordinárias diante de Deus. Em terceiro lugar, em Samuel, no capítulo 24 e verso 25, uma outra mãe também, que teve uma experiência tremenda diante de Deus, é Abigail. A mãe que salvou os seus filhos de um massacre. Abigail era casada com Nadab, um homem duro de coração, com quem ninguém não podia falar. Seu marido era rico, porém ele era louco, ele tinha muitos bens, mas ele usava-o apenas para si. Não compartilhava isso com a família. Embora não fosse rei, ele dava banquete como se fosse um rei. Deixando-se dominar pela embriaguez e por todos ali, predominava a sua arrogância. Era um homem que ninguém tinha prazer de estar junto. Davi, um dos seus homens, se sentindo injustiçado por esse filho de Belial, como era chamado na época, decidiram eliminar com toda a sua casa Abigail. E ela, com pressa e prudência, saiu ao encontro de Davi e interrompeu a sua marcha furiosa. Quando Davi vem em direção à casa dela, com seus soldados, com tudo, para eliminar aquele povo, então ela fica sabendo daquilo e decide ir ao encontro deles. Quando chega lá, ela interrompe a marcha furiosa daqueles soldados que estavam vindo, e ela conseguiu ali abradar o coração do rei e impediu que o massacre fosse decretado sobre os seus filhos. Ela teve pressa para salvar a sua família. Ela encontrou graça diante de Davi e salvou a sua casa da morte. São mulheres extremamente que trouxeram grandes experiências bíblicas para os nossos dias. Em terceiro também nós podemos falar de mais uma que também foi uma mulher bem-aventurada, como nós todos sabemos.
Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 26, nós lemos que Maria, uma jovem que se colocou nas mãos de Deus para ser a mãe do Salvador. Maria era a noiva de José quando o anjo Gabriel a comunicou que seria a mãe de Jesus, o Salvador. Ao perguntar como seria isso, o anjo explicou que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo e ela conceberia por obra do Espírito Santo, o seu filho seria chamado Filho de Deus. Mesmo assim, sabendo dos sérios riscos que enfrentaria, colocou-se à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Entretanto, graças aos olhos de Deus e sendo bem-aventurada entre as mulheres, carregou em seu ventre o Filho do Altíssimo e amamentou o Criador do Universo. Mulheres que tiveram o seu legado na Bíblia. E em quarto lugar, quando lemos 2 Timóteo no verso 1, no capítulo 1 e no verso 5, Eunice, a mãe que ensinou seu filho as sagradas escrituras. Eunice, auxiliada por sua mãe Lloyd, dedicou a ensinar as sagradas letras a Timóteo desde a sua infância. E este menino, vendo que a fé sem fingimento em sua genetrizes, em sua avó, mais tarde é transformado no maior cooperador do apóstolo Paulo. Embora jovem, tímido e doente, ele tornou-se um grande líder da igreja cristã. E a despeito de toda a amarga perseguição que se abateu sobre ela, ele se tornou um grande cooperador para o reino de Deus, porque a sua mãe ensinou, porque a sua avó estava presente, porque tudo estava segundo o propósito de Deus. Mães que apresentem seus filhos a Deus, mães que têm feito isso, que têm consagrado os seus filhos a Deus, que têm colocado na presença de Deus, vai deixar um legado neste mundo. Como estas mães que deixaram os seus legados neste mundo. Aleluia. Embora tudo isso aconteceu, nós temos que pedir ainda em nossos dias que Deus nos dê mães dessa envergadura, que ousem gerar filho para a glória de Deus, que perseverem para orar para eles, até que sejam colocados como coroa de glória nas mãos do Senhor. Mães que olhem para os seus filhos e vejam a glória de Deus. Que nós oramos para que as mães, porque é muito fácil às vezes nós pensar assim, não é fácil, a mãe ora pelo filho, aleluia, glória a Deus, amém, tudo certinho. Mas nós devemos olhar diferente do mundo. Há tantas pessoas que elas olham para os filhos e não conseguem ver que é necessário orar e ensinar. O que nós vemos aqui sobre a história de Eunice e a sua mãe Lloyd, ela dedicou a ensinar, mas também ela dedicou a orar pelo Timóteo. Porque, queridos, uma coisa se nós só orar e nós não ensinar, não funciona. Que você tire uma base por uma criança, até certo entendimento de criança. Quando nós observamos uma criança em que ela está no ponto de ser ensinada, se você não ensinar, ela aprende o que encontrar pela frente. Mas a mãe dedicada, além de orar, ela ensina. Por isso o provérbio vai dizer, ensine o caminho que seu filho deve andar, que depois, mais tarde, ele não vai se desviar dele.
Como pode um filho honrar o pai e honrar a mãe se não tiver ensinamento de que o pai e a mãe é digno de honra do filho? Ou respeito, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Como ele vai fazer se nós não ensinarmos? Então, a gente tem um exemplo clássico disso, com base nessa história aqui. Se nós tivéssemos que falar muito disso nessa noite, iríamos longe sobre esses ensinamentos que receberam Timóteo. Desde jovem, ele conhecia as Escrituras, porque a mãe e a avó ensinou, estavam presentes na vida deles. Hoje é muito comum nós vermos criança, talvez, que não tem nem domínio sequer, achar que pode dominar a mãe, achar que pode dominar o pai. Eu quero e o pai faz. Hoje é muito comum. Tanto é que as crianças já nascem pequenas, hoje eles sabem até acessar YouTube, sabem ver qualquer coisa que às vezes a mãe não consegue. E as crianças já estão sabendo, porque aprende aquilo que lhe é oferecido, não o que tem sido ensinado verdadeiramente. Que não deixamos jamais de ensinar o que a palavra de Deus disse acerca daquilo que devemos educar os nossos filhos e ensiná-lo. O que você ensina hoje é resultado amanhã. Mas o que ele deixou de ensinar também traz resultado amanhã. Por isso, que em Gálatas nós vamos ler lá, vai dizer assim, olha, tudo aquilo que você semear, isso também ceifará. Então o que a gente planta, a gente colhe. Que nós plantamos conforme essas mulheres plantou para o reino de Deus. Mulheres tiveram estratégicas, tiveram resultados positivos. Nenhuma dessas que nós mencionamos hoje tiveram resultados negativos. Porque todas colocaram e apresentaram diante de Deus as suas causas. E as suas causas, todas, eram acerca dos seus filhos e das suas famílias. Que Deus possa nos dar sabedoria, Deus possa nos dar estratégia, que Deus possa fazer nós sermos vencedores em tempos difíceis. Hoje, a família está passando por um período, atravessando um período difícil, muito difícil. Os morais estão corrompidos, as éticas estão revertidas. O modelo de família, no conceito do mundo, está em crise. As mães perderam também certa liberdade, os pais também. Porque quando se vai à escola, nós não sabemos o que os nossos filhos aprendem lá. Não é fácil ser mãe, não é fácil educar, mas nós precisamos orar acerca disso. Pais orem pelas mães, mães orem pelos pais, e ambos oram pelos filhos, para que Deus nos dê a oportunidade ainda de termos uma geração que sirva ao Senhor, que tenha propósito diante das coisas do Senhor, e que não deixe o mundo corromper. Eu fico pensando, quando eu era criança, e meu pai sempre levantava cedo, minha mãe também. E nós não ficávamos deitados porque eles não deixavam. Tinham que levantar também. E cada um, por sorte nós éramos 4 irmãos, todo homem dentro de casa. Mulher que tinha dentro de casa era minha mãe. E cada um de nós tinha uma obrigação. Desde pequeno mesmo, tinha uma obrigação. E a gente tinha que levantar e fazer aquilo que era
obrigação minha eu tinha que fazer, eu não podia esperar pelo outro. O outro tinha a obrigação dele, ele também não ia esperar por mim. Nós levantávamos cedinho. E nós aprendeu assim, com isso, uma educação familiar diferente do que a gente vê hoje. Muito diferente. Nós aprendemos a seguir o pai de manhã cedo. O que o pai fazia. E hoje, dificilmente a gente vê isso. Hoje. Dificilmente. Infelizmente, o filho quer que o pai siga ele. O filho não quer seguir o pai. O filho vai além do pai, vai além da mãe, da perspectiva da mãe. A família está em crise. Por isso eu estou dizendo. Não só no sentido das leis, da pós-modernidade, das coisas que estão criando, que criaram e estão criando, mas também no conceito pessoal de cada um, na visão de cada um, da criação, do modo que tem que ser criado, da visão cristã na família, nos lares. E nós estamos perdendo com isso. Nós estamos perdendo muito com isso. Nós estamos perdendo de ter, porque temos a oportunidade ainda de ensinar. E estamos perdendo. Perdendo o quê? Perdendo tempo, perdendo às vezes os filhos para um outro caminho. Vai chegar um dia que algum dessas crianças vai dizer, o pai vai querer que ele faz isso e ele vai fazer outra coisa. Por quê? Porque o pai deixou ele fazer da forma que ele queria. Não do jeito que deveria ser. Que nós possamos ter muita cautela nesse tempo. Eu estou só aproveitando isso aqui, porque nós estamos, como igreja, iniciando o mês da família. E o mês da família nós vamos falar alguma coisa sobre família. Nós estamos no mês de maio, hoje é o dia das mães. Inicia-se por aí, o dia das mães. Mas nós vamos estar falando aqui sobre família durante esse mês, sobre criação, sobre os propósitos de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para que nós vivamos segundo a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos orar. E vocês coloquem de pé nesta hora, vamos orar. E depois, nós vamos também orar pelas mães nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Às vezes, Senhor Deus, ela nos confronta ou nos chama a atenção também, por sermos falhos como somos, mas o Senhor é bondoso, é misericordioso. Cremos, ó Pai, que nós temos condições e capacidades para ser melhor do que temos sido. Por isso, em Tuas mãos, nós apresentamos a nossa vida. E acima de tudo, Senhor, ó Deus, os nossos filhos. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas para, Deus, nos dar a vitória, nos ajudar, nos ensinar. Como igreja, nós oramos, ó Pai, nessa noite. Ó Deus, e pedimos, ó Pai, que todas as mães desta igreja, Senhor, esteja, Senhor, ó Deus, de acordo, Senhor, com a Tua palavra. Que possa entender, que possa fazer prosperar, Senhor, ó Deus, os caminhos dos Teus filhos, com ensinamentos, ó Pai, com as virtudes do Senhor. E com base, Senhor, na experiência de mulheres que também no passado, talvez com muito mais dificuldade do que nós temos hoje, ela conseguiu mudar a história da sua casa, da sua família e até de nações, Pai, de nação naquele tempo, por causa da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, para o louvor da Tua glória. Amém? Eu quero convidar as mães, se possível, pode vir aqui.